Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar, né, o nosso processo aqui da nossa consciência. E é importante cada dia que a gente está aqui, a gente tá fazendo esse trabalho da espiritualidade, esse trabalho espiritual na nossa consciência, tá? A gente que despertou, a gente entrou nessa frequência desse trabalho da espiritualidade, né? E ontem a gente aí terminou o tema, né, do laços emocionais, né, pessoal? O tema que a gente foi até a sétima parte, né? E nossa, tem muitas informações ali, tá, pessoal? Eu aconselho que vocês assistam, tá? E você tire aquelas informações que servem para a gente que é espiritual tomar a nossa decisão, o nosso laço que a gente vai fazer com as pessoas, tá? Para que a gente tome a decisão certa, a gente esteja do lado da pessoa, a gente ame, né? A gente também seja amado, né? Então isso é importante para o crescimento da nossa consciência, tá, pessoal? Por quê? Porque os dias são difíceis agora, tá, pessoal? Muita coisa acontecendo, tá? E às vezes muitas coisas que não são boas, tá, pessoal? Acontecendo nessa realidade. Então a gente precisa desse laço forte para a gente resistir essas investidas aí, né? Do inimigo contra a nossa vida, tá, pessoal? A gente não tem o que fazer, a gente está aqui para isso, tá? E ir trabalhando nossa consciência, tá, pessoal? Para a gente entender, porque a gente já tinha conhecimento das coisas, mas a gente perdeu, a gente entrou agora aqui, carnou sem esse conhecimento. Mas a gente está buscando, tá? Por isso que esconderam aí conhecimento, né? Queimaram alguns livros, algumas coisas que as antigos, né, deixaram para a gente, tá, pessoal? Para nossa informação, para a nossa continuidade da nossa consciência. Mas é isso, né? A gente vai ter que enfrentar todas essas dificuldades aí e a gente iniciar esse trabalho espiritual na nossa vida. E quando é que inicia esse trabalho espiritual na nossa vida, irmão Samuel? Você faz a pergunta. Porque as pessoas pensam que o trabalho, né, como diz lá na Bíblia, a obra do Senhor, né, a obra de Deus, ele pensa que é a obra que é no templo lá religioso. É incrível, né, pessoal? Por isso que pessoal, eu sou não aderi a nenhum grupo religioso por causa disso, tá, pessoal? Todos aí têm erro. Tá falando muito algumas religiões, falam algumas verdades? Fala. Mas tem muito erro desviando as pessoas do que realmente é, é ser um ser espiritual, tá? Tá desviando disso, tá, pessoal? Então, é por isso que se eu tenho essa consciência, por isso que eu abri aqui o meu canal, por mais que ele seja pequenininho, humilde, né, pessoal? Mas ele aqui vai ter informações, tá? Bem profundas, informações que tem a ver com a verdade, tá? Que está na nossa alma, tá, pessoal? Essa verdade. Você vai sentir, tá? Se você fica aqui ouvindo, né, pessoal? Se não parar para ouvir, aí eu não posso. Ó, o vídeo que eu gravei aí do Laço Emocionais tem 7 capítulos. Se você ouvir, né, pessoal? Pode trazer um benefício para a sua vida. Tomar aqui um chazinho para a gente começar o tema, o novo tema de hoje, né? O meu tema foi o que eu falei, né, pessoal?
Eu vou falar sobre o que é o trabalho da espiritualidade. Como é que a gente está trabalhando para a espiritualidade? Como é que começa o trabalho da espiritualidade na nossa vida? Entende? Eu vou explanar isso aqui, porque tem muitas pessoas que não entendem ainda, tá, pessoal? Quando fala de espiritualidade, aí pensa que é aqueles, né, esses grupos religiosos que mexe com esses espíritos aí de baixa vibração. Então, quando fala esse nome, pensa que é isso, tá? Esses povos estão mexendo com esses espíritos aí, né? Uns fazem os seus feitiços, suas mandingas, suas coisas, né? Então, quando veio falando isso, é, o- eu falo disso, vamos começar o trabalho da espiritualidade. Então, ele pensa que às vezes eu vou fazer uma mandinga aqui, vou fazer alguma coisa, dar alguma receita a você. Tem aí, tá, pessoal? No meio da espiritualidade, tem essas vertentes também, tá? Mas espiritualidade não é isso, tá, pessoal? Não é isso. A verdadeira espiritualidade é a gente ter a comunhão com Deus, né? Com Cristo, Filho dele. E aí a gente vai ter relacionamento com os outros espíritos, anjos, mentores, mais espírito elevado, tá? Não espírito de baixa vibração. Então eu preciso explicar isso, tá, pessoal? Porque eu falo, né? Diz, vamos iniciar nosso trabalho da espiritualidade. Você vê todo dia. Então, tem muita gente aqui, nossa, então, ele vai assimilar a esses modelos de espiritualidade que ele vê aí. Então, tem muitas pessoas que ressacharam meu vídeo por causa disso, pessoal. E ele não vai buscar informação, tá? Ele vai de acordo com a crença da religião, do grupo dele. Ele não vai pesquisar do que eu falei. Ele vai na crença do que o pastor falou, então ele vai naquilo ali, pessoal. Já teve muitas pessoas aqui que entraram isso, aí quando eu vi eu falando isso, ela foi embora, tá? Porque ele vai assimilar a esse tipo de espiritualidade que é praticado aí, tá? E muitos fazendo muita coisa, desviando também do sentido real do ser da pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que a gente tem nessa realidade. Então, eu preciso explicar sobre isso. O que é o trabalho da espiritualidade? É o meu tema de hoje, tá, pessoal? Vamos lá? Vamos começar para eu dar uma introdução aqui maravilhosa para vocês, né? A gente dá essa introdução e, como é que se diz? Sobre esse tema. É importante, tá? Quem está assiduamente no meu canal já tem uma ideia, tá? Quem está assíduo, mas quem não está assíduo no meu canal, ele, como é que se diz? Não tem a ideia do que seja isso. O que é o trabalho da espiritualidade? Então, o que é isso, pessoal? Né? Que a gente vai estudar agora. E aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que buscar esse autodesenvolvimento, né? Ou propósito espiritual? Porque o trabalho da espiritualidade tem a ver com que você busque esse propósito espiritual na sua vida. Porque a gente só está aqui nessa realidade, pessoal. Deus está mantendo a gente vivo aqui, o nosso corpo, para a nossa consciência estar aqui usando esse corpo, porque a gente tem um propósito. A gente tem que entrar nesse propósito. Então, esse trabalho da espiritualidade é você entrar nesse propósito espiritual. Então, começar a se autodesenvolver é o seu espírito, tá? É isso que é já tô
Já estou respondendo já a pergunta, o que é o trabalho da espiritualidade. Mas vamos lá saber o que é esse trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? É você trabalhar o quê? A sua espiritualidade. Eu estou trabalhando a minha. Então, através de oração, meditação, né? Estudo das escrituras. Então, quando a gente está fazendo isso, esse é o trabalho. Quando a Bíblia está falando obra de Deus, obra ali espiritual, está falando essa obra que está fazendo na nossa vida. Não é obra do templo aí religioso que a maioria dos líderes pastores colocaram na sua cabeça, principalmente os evangélicos, tá? Ah, eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou para a igreja para fazer a obra de Deus. Não existe isso, tá, pessoal? É um engano. Então, por isso que... Por que eu reparo esse engano? Porque eu despertei a consciência. Senão, a gente não percebia isso. Tá, pessoal? É por isso que meu vídeo aqui, tá, pessoal? Ele vai incomodar bastante, tá? Em relação a essas situações aí. Mas eu preciso despertar você, colocar as coisas no lugar correto, tá? Para a gente servir esse Deus verdadeiramente, esse Deus vivo, tá? O qual a religião, a matriz, está querendo desviar a gente, tá bom? Aí ele fala, né? O trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento do nosso ser. Então, ele está falando que o trabalho da espiritualidade, quando você está fazendo, né? É quando você está auto se desenvolvendo o nosso ser. Então, você está desenvolvendo o seu ser. Então, qual ser? O ser espiritual. Tudo que ajuda a elevar nossa consciência, nosso ser, então, isso é um trabalho da espiritualidade. Então, pessoal, olha aqui no meu canal, vocês, assiduamente que estão nos meus vídeos aqui, a espiritualidade trabalhou na sua vida? Entende? Esse é o trabalho que começou. Então, quando você desperta, você entra nessa frequência de trabalho da espiritualidade, que você começa a sentir desejo, né? Parece ouvir coisas espirituais, então você desperta, você começa a sentir desejo de orar, meditar, você começa a ter essa busca por esse conhecimento. Então, o trabalho, você começou o trabalho da espiritualidade na sua vida, tá? E você vai trabalhando, vai fazendo coisa, vai, né, movimentando as energias em direção a esse trabalho espiritual do seu ser, entende? Aí ele fala, é a busca por um propósito e o aprofundamento de autoconhecimento para viver uma vida espiritual de forma mais plena e significativa. Então, de forma você vai viver uma vida, você está buscando isso para você melhorar, para você se tornar um ser humano melhor, tá, pessoal? Se tornar um ser melhor. A sua consciência, quando expande, você se torna, a sua vibração muda, você se torna um ser humano melhor. Isso que é o trabalho da espiritualidade, pessoal. Não tem nada a ver, entende que não tem nada a ver de você, eu vou para a igreja para fazer a obra de Deus. E não existe isso, tá? A obra é em você, tá, pessoal? E ela começa quando você desperta essa consciência. Esse desejo começa coisas espirituais. É o próprio Deus colocando isso na sua vida. E não resista, tá, pessoal? Não resista essa busca, esse trabalho da espiritualidade, porque tem muita gente que resiste. Ela não quer. Ela quer algo religioso, ela quer algo de ir para a igreja, ela quer algo de fazer coisas lá, tá? Ela quer algo assim, ela não quer algo que trabalhe o ser dela, a alma dela. Tá, pessoal?
Então, para trabalhar o crescimento é o quê? O conhecimento espiritual. Conhecimento que vem da verdade. Você vai se libertar, você vai crescer a consciência. Então, ele fala isso, né? Que o trabalho espiritual é essa busca por esse propósito. Então, pelo seu propósito que você veio fazer aqui. E também pelo aprofundamento do autoconhecimento. Então, você vai em busca desse, você vai se aprofundando no seu autoconhecimento. Para quê? Para viver uma vida espiritual, então a vida do espírito, né? De forma mais plena, então equilibrada, né? E significativa, então uma vida mais feliz, mais equilibrada. É isso, pessoal. É isso que é o trabalho da espiritualidade. Por isso que quando eu começo o vídeo, eu digo, agradeço a vocês e digo, vamos começar o trabalho da espiritualidade. Então, o que é que a maioria das pessoas pensam? Por quê? Ele pensa que espiritualidade é o que alguns estão fazendo aí, as magias, as coisas dele. Então ele pensa, ele é lá, ó, ele é negócio de espiritualidade lá, de espiritismo lá, né? De coisa lá, de macumba aí, ó, tal, não sei o que. Então, pelo seu julgamento que já foram colocado isso na sua cabeça, tá? É incrível, tá, pessoal? E é assim que as pessoas tá, ela nem procura informação do que eu falei. Teve uma pessoa que nem ouviu isso que eu falei, que é o trabalho da espiritualidade, ela foi vendo o meu vídeo. Quando ela foi vendo o meu vídeo, ela gostou do vídeo. Mas quando ela viu que eu falei do trabalho da espiritualidade, ela deixou, deixou de assistir meu vídeo, porque ela está pensando que você está vendo fazendo alguma magia aqui, pessoal? Você está vendo eu ensinando você? Faça essa magia, vai acontecer. Você está vendo eu ensinando isso aqui? Entende, pessoal? Por isso que eu venho explicar esse tema, né? Aqui, o que é o trabalho da espiritualidade, né? Então, ele fala que é isso, que é o autodesenvolvimento e a busca por um propósito, né, da sua vida, né? E esse aprofundamento desse autoconhecimento. Então, é isso que é o trabalho das, tá? Então, muitos grupos religiosos, principalmente evangélicos, vocês estão indo para lá e não estão trabalhando a sua espiritualidade. Ah, mas lê a Bíblia lá, irmão, lá lê a Bíblia a hora tal, não sei o quê. Como é que se diz? Mas o que é a leitura? Está desvirtuando do entendimento espiritual. É mais carnal. Então, está desviando você da espiritualidade. Olha a pregação agora aí, pessoal. Só é dinheiro. Olha agora, eu vi vários vídeos aqui, muitos coach agora, né? Usando esse termo de autoconhecimento, de espiritualidade, para falar sobre coisas só de dinheiro. É que você, a sua vida tá assim, tá assada, vai assar na brasa, né? Olha quantos estão aí, pessoal. E não entende nem o que é o trabalho da espiritualidade, tá? A maioria, tá? Aí ele fala, né? O trabalho da espiritualidade envolve uma conexão com algo mais que a si mesmo, como Deus. Então, envolve essa conexão com Deus, pessoal. Então, essa busca, a gente está buscando esse autoconhecimento a desenvolver para a gente ter uma conexão com algo maior, que esse algo maior que está na gente é o Criador, é Deus. Então, a gente está trabalhando a espiritualidade para isso, para entrar em comunhão com esse Deus, esse Criador. Ele está na nossa consciência. Tá, pessoal? Então, é nessa busca desse autoconhecimento, a gente melhorando a frequência, que é para a gente ter essa conexão com algo maior. É o que ele está falando, esse trabalho da espiritualidade. É para isso. Então, tem N grupo religioso, tá, pessoal? Que vocês frequentam, né?
alguma maioria, não trabalha a espiritualidade, porque ele não sabe o que é isso. Não sabe. Então vocês vão fazer coisa religiosa, vocês vão para o culto, você vai fazer coisa, mas que não, vocês não têm conhecimento, estão dormindo. O que precisa para você produzir esse trabalho espiritual? Tá, pessoal? Em você. Então, você vê que a maioria da religião, o foco não é o ser humano, não é o desenvolvimento do ser humano. O foco deles lá é dinheiro, é coisa. Eu vejo aí as pregações, pessoal. Não mente. Então, a maneira que eles estão se comportando não mente do que eu estou falando. Reforça aquilo que eu estou falando aqui. Vocês veem, a preocupação dele é com algo material, algo riqueza, é dinheiro. Então, não estão preocupados com seu desenvolvimento espiritual. Entende? Então eles mentem para conseguir essa riqueza, esse dinheiro que vocês dê. Então ele faz tudo. Então quando entra mentira, já está fora da espiritualidade, não vai haver desenvolvimento, despertar da consciência. Aonde tem mentira, pessoal, não vai acontecer. A mágica não vai acontecer. Vocês vão ficar aí como religioso. Por isso que tem pessoas 30, 50 anos em um grupo e ela não cresce, não muda, não melhora como consciente. É sério, pessoal, tá? O que eu estou falando aqui é sério, porque isso está acontecendo na nossa realidade agora. Tá? Então ele diz que o trabalho da espiritualidade envolve essa conexão. Sem essa conexão com Deus não existe espiritualidade. Tá? Ele fala que pode ser através de práticas espirituais, como meditação, estudo das escrituras, oração e vivências de valores como amor, respeito em nosso dia a dia. Então, pessoal, ele diz que esse trabalho, né, pessoal, da espiritualidade, ele diz que envolve essas práticas. Por isso que a gente está aqui praticando, né, pessoal? A gente está estudando, a gente está orando, está meditando. Então você está. E a gente está buscando vibrações como amor, né? Amor, respeito. Então a gente está se equilibrando no nosso dia a dia. Então quando você está buscando essa vibração, amor, está se equilibrando no seu dia a dia, então você está trabalhando a espiritualidade em você. Porque você está melhorando a frequência. Então, quando você está trabalhando a espiritualidade. Entende que não tem nada a ver com ela. Por isso que foi confundido, tá, pessoal? Quando fala de espírito, acha que tem que fazer com que você vá para algum grupo religioso, alguma coisa. Não necessariamente. Por isso que eu estou falando também, os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, tá? Os terapeutas energéticos estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Alguns sabem, outros estão dormindo, ainda não sabem que está trabalhando para a espiritualidade. Então, todos os terapeutas, psicólogo, psicanalista, pessoas que trabalham a alma da pessoa, né? Que é o campo mental e o campo emocional, então ele está trabalhando para a espiritualidade, é um trabalho espiritual. Então, que ele pode usar práticas espirituais, né? Como meditação, oração, então, estudar vários estudos de escritura. Então, quando você está fazendo isso, e aí você também coloca essa vivência, esses valores no seu dia a dia, você começa a vibrar no amor, no respeito, no equilíbrio. Então, você está no processo do trabalho da espiritualidade. Tem gente que está fazendo o trabalho da espiritualidade, mas inconsciente, tá? Você vê muitos terapeutas estão fazendo o trabalho da espiritualidade, mas às vezes inconsciente, tá, pessoal? Às vezes aquele terapeuta, o psicólogo,
ele está sendo motivado pelo dinheiro que ele vai ganhar, né? A pessoa vai pagar ele ali, né? Um ordenado pelo atendimento dele. Então, tem esses que estão trabalhando assim, por essa motivação, pessoal. Outros estão trabalhando pela motivação de ver o bem que ele sabe que está trabalhando a alma da pessoa. Mas é isso. Um vai com o interesse do dinheiro, mas o importante é que ele esteja na função, tá? De trabalhar a alma, a consciência daquela pessoa. Então, ele está fazendo o trabalho, mas inconsciente. Às vezes até os mentores, os anjos estão apoiando ele e eles nem sabem, tá? Eles não têm nem ideia de que está fazendo algo espiritual. Mas faz parte, tá, pessoal? Até despertar a consciência, tá, pessoal? Mas porque precisa, né? As pessoas estão sofrendo, a alma, a mente das pessoas estão perturbada emocionalmente, né? As pessoas estão tendo laços emocionais negativos. Então, vai procurar as terapias, os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, tá? É isso, porque o mundo aqui está agitado, tá, pessoal? Então, e o que as pessoas estão sofrendo mais são essas doenças emocionais psíquicas, tá, pessoal? E ela precisa, né? Porque não tem muito, precisa ser orientada. Então, as pessoas que estudaram, né? Psicologia, como eu estudei, psicanálise, são pessoas, né, que têm uma possibilidade de ajudar uma consciência, uma alma, tá? A fazer esse trabalho da espiritualidade na vida dela. Algumas coisas foi desvirtuada, né? Religião com a terapia foi desvirtuada aí. Mas é isso, tá? Por causa de interesse de dinheiro, tá, pessoal? Porque tem alguns que estão sendo motivados por isso. A motivação deles está aí, nisso. Mas mesmo assim, a espiritualidade trabalha para ajudar aquela alma, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala aqui, e quais são os componentes, né, do trabalho da espiritualidade? Então, quais são esses componentes que a gente desenvolve esse trabalho da espiritualidade na nossa vida? Quais são eles? Então, vamos ver. Primeiro, autoconhecimento. Então, sem esse componente de a gente buscar autoconhecimento, não tem, não é trabalho da espiritualidade. Você está em um grupo aí, não está buscando autoconhecimento, né? Tá? Não é trabalho da espiritualidade, tá? Então, esse componente ele diz que é autoconhecimento. Ele fala, o trabalho espiritual envolve um aprofundamento de questões emocionais e traumas, sendo um processo contínuo que exige dedicação e severidade. Então, pessoal, ele está dizendo que o trabalho do autoconhecimento, né, que é um trabalho espiritual, que envolve você se aprofundar o quê? Nas questões emocionais, então, as questões da alma e dos traumas. Então, por isso que as coisas que eu falo aqui tá mexendo com a sua alma. É isso, é para iniciar o despertar o trabalho da sua alma. Por isso que incomoda, às vezes meus vídeos incomoda as pessoas aqui, tá, pessoal? Mas não é eu que estou incomodando, é a própria espiritualidade, tá? Para que você haja um despertar, uma mudança para que a sua alma melhore, tá, pessoal? Então, quando você está trabalhando as questões emocionais, então você vai procurar um terapeuta, psicólogo, você vai trabalhar essa questão, você está trabalhando o seu espiritual, está trabalhando a sua espiritualidade. Aí você tem trauma, né? Porque você sofreu trauma de relacionamento, então na infância, na adolescência. Então, quando você vai buscar, você tá buscando ajuda, o trabalho da espiritual. Você entende, pessoal, que não tem nada a ver com o negócio de religião aí.
Foi isso que a Matrix fez para confundir o trabalho, tá, pessoal? Da gente. Então, o que é que os apóstolos, Cristo estava trabalhando a nossa consciência, trabalhando a nossa espiritualidade. Eles fizeram desses textos essas religiões, essas matrix aí, religiosas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que a gente está vivendo nessa realidade agora. Então, eu estou explicando essas situações para que você tome consciência, tá? Então, ele diz que aprofunda nas questões emocionais e trauma, sendo um processo. Então, é um processo que você vai trabalhando ao longo na hora que você entra nesse processo. E é quando você desperta para isso. Contínuo, que exige dedicação, então vai exigir dedicação de você e servidade, então que você sirva, você faça aquilo. É o trabalho, né, da espiritualidade. Na sua vida, pessoal. Você tem que se dedicar para você ir melhorando espiritualmente. Se eu falo, trago esse conhecimento. Mas se você não quer se dedicar, não, irmão, não quero, não vai fazer efeito nenhum. Por isso que você tem que despertar, tá? A consciência. Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá. Ele fala qual é o outro componente. Busca por um propósito. Então, tem pessoas que estão na religião, né? Em várias agora, ela não sabe o propósito dela. Ela, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus, tá lá na igreja, perdida, aí querendo que alguém diga, você tem que fazer isso. Você tem, tá perdida, pessoal. Então, pessoas que estão assim, não buscam o propósito da vida dela, não é um trabalho da espiritualidade. Então, qualquer religião aí, qualquer grupo que não esteja trabalhando isso em você, trazendo conhecimento para que você desperte essa busca por esse propósito, não é espiritualidade. Entende, pessoal? E você buscar esse propósito não é buscar em cartomante, em pessoa que vai adivinhar, você veio fazer isso, você vai ser feliz assim, tá? Esses adivinhos. E pior que esses adivinhos, tinha aí nesses grupos espirituais, né? Que são chamados aí, esses grupos, tem esses adivinhos aí que joga carta, que adivinha, eu vejo na sua vida, é isso. Isso, você está pensando que é só nesse meio? Entrou também no meio evangélico. O que tem agora de culto, que é, eis que vejo você é assim, a sua vida, aí eu estou vendo, Deus está... E Deus não está falando coisa nenhuma, pessoal. Então, é obra de engano que está no meio evangélico. Então, entrou a adivinhação também. Entende? Para você não falar mal daqueles espirituais que estão jogando carta, fazendo búzio, né? Adivinhando o que vai acontecer. Agora mesmo deve aparecer aí várias dessas mulheres, né? Homens que trabalham com essas coisas. Vai dizer agora o que vai acontecer em 2020. Eis que vejo o que vai acontecer em 2026, né? Essas coisas. Ó, o meu neto tá aqui dando risada, ó, pessoal. Ele tá rindo do que eu falei aqui, ó. Mas eis que vejo na sua vida, né? É assim que a maioria dos grupos religiosos evangélicos, né? Estão fazendo, pessoal. Então, isso que acontece. Então, não é isso, buscar o seu propósito, não é isso, porque o seu propósito está na sua alma. Então, para buscar o seu propósito, você tem que trabalhar, fazer o trabalho da espiritualidade na sua vida. Buscar esse autoconhecimento e trabalhar, porque o próprio Deus vai direcionar você para o seu propósito da sua alma. Não é ninguém
adivinhando o que você vai fazer, tá? Porque nesses meios, esses espiritualistas aqui, eles estão com espírito de adivinhação, espírito de baixa vibração, tá? Que pode fazer você desvirtuar daquele seu propósito real da sua alma. Então, é um perigo vocês ir para isso. Então, é um perigo você também estar numa igreja onde está eis que vejo, você vai casar agora, você vai ser, né? É um perigo também você estar nesses locais, tá? Não busque nem do espiritualista e nem desses meios evangélicos. Busque a trabalhar essa sua espiritualidade, tá, pessoal? Esse seu autoconhecimento, que o próprio Deus, o Espírito de Deus, vai guiar você para o seu propósito da sua vida aqui, tá? Vá lá, vá, meu neto, vá lá. Olha sua mãe chamando ela. Ô, Jamile, pega o menino aqui que eu tô gravando. Ele quer derrubar aqui o... Ele quer derrubar a câmera aqui, ó. Onde eu tô gravando aqui, ó. Tá? Ô, Jamile! Jamile! Vai lá ver sua mãe, vá. Cadê ela? Vai lá mamar o peito. Vá. Tá? Então, meu neto veio ver até aqui, né, o que eu falei sobre isso. Mas isso é uma realidade que está acontecendo agora, tá, pessoal? É uma verdade e muitos acreditam que isso seja espiritualidade, seja o trabalho da espiritualidade. E não é, tá? Isso é trabalho de engano, tá, pessoal? O trabalho da espiritualidade, eu estou explicando agora a você como é que funciona isso. E que foi desvirtuado aí por muitos grupos religiosos, né? Tanto os grupos espirituais como os grupos da igreja evangélica. Tá? É o quê? Você quer falar? Você quer falar sobre espiritualidade também? Bisquita? Aqui, ó, meu neto tá querendo pregar aqui espiritualidade para você, tá? Aí, ó. Ele tá, tá dando risada, ó. Ela tá dando risada aqui, ó, pessoal. Você gostou? Você gostou ou não? Então, vá lá, vá mamar na sua mãe, vá. Agora eu tô gravando aqui, tá? Depois eu vou falar com você, viu? Tá bom? Tá certo? Meu Deus, pessoal. Aí, ó. A companhia aqui do meu neto, tá vendo? Aí, então, ele fala que buscar um propósito. Então, é um componente que mostra que você está trabalhando na espiritualidade. Ele fala, procura por um significado mais profundo na vida, então, na alma, né? Que transcende a necessidade básica e material. Então, você vê que o trabalho dessa busca pelo o propósito da nossa vida, ele transcende essa necessidade básica e material. Então, o trabalho da espiritualidade não é para buscar coisa aqui material, pessoal. Como algum coach está falando. Ô, Jamile, ô, Ruth, chama ela aí para vir pegar o menino aqui. O menino tá aqui mijado, tá chorando, ó. Vá que eu preciso aqui terminar aqui o vídeo, tá? Depois eu vou pegar você, tá? Sim, calma. Venha. Depois eu vou pegar você, tá? Não pegue pelo braço, pegue por baixo do braço do menino. Ainda ele se joga no chão, ó, fazendo uma criação. O filho de mulher gritou ele no outro dia. Ele tá todo cagado. É isso, pegue por debaixo do braço dele, tá? Entende, pessoal? Então, meu neto aqui veio me ver, ele tá querendo que pegue... Eu falei para pegar debaixo do braço do menino. Mas vocês não obedecem, né?
Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil lidar com essas pessoas, tá? É difícil. Então, o que é que ele fala, pessoal? Ele fala que... Vamos seguir aqui, tá? A busca profunda pelo significado que está na nossa alma transcende a necessidade básica e material. Então, vocês aí, coach, que estão usando o autoconhecimento, coisa da espiritualidade, para fazer com que as pessoas busquem coisas básicas, a intenção do trabalho da espiritualidade não é essa. A pessoa vai melhorar, ela vai melhorar espiritual, ela vai melhorar de vida, ela vai, mas a intenção de buscar o propósito não é esse, do trabalho da espiritualidade. Por isso que Cristo manda buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então, as coisas materiais vai ser acrescentada na sua vida. Então, a intenção profunda do seu propósito não é buscar coisas dessa vida aqui. Você vai receber pela sua frequência que você vai melhorar, você vai receber. Mas essa não é a intenção desse trabalho, como esses coaches estão fazendo, esses coaches aí que tem aí, tá? Estão usando esses conhecimentos da espiritualidade, do autoconhecimento, para fazer com que a pessoa tenha a intenção de coisas materiais. Então, ele é bem claro, ele diz... o propósito, né, da vida da pessoa é procurar um significado mais profundo da vida, da alma, né, que transcende a necessidade. Então, transcende. Por isso que nossa preparação aqui espiritual é para algo além dessa matéria. Porque se você fica preso, você só pensa que tem essa matéria, quando se não acontece, você se frustra, né? Você vai morrer, aí vai largar as coisas materiais, você vai ficar frustrado. Então, a gente que é espiritual tem um propósito, a gente não fica frustrado com nada, porque a gente está buscando algo além dessas coisas materiais aqui. Entende, pessoal? Aí ele fala, né? Desenvolvimento. Então, outro componente de que uma pessoa está trabalhando a espiritualidade é o desenvolvimento de valores. Então, quando você está desenvolvendo valores éticos, morais na sua vida, no seu dia a dia, você é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que está buscando fazer o bem, uma sinceridade com as outras pessoas. Então, esse trabalho de você estar desenvolvendo no dia a dia é um trabalho da espiritualidade. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Então, quando você está buscando, está desenvolvendo isso no seu dia a dia, né? Valores éticos e morais. Então, você tem a ética de não mentir e moralmente você tem uma vida que não é uma vida totalmente levada à imoralidade. Então, quando você está equilibrando no seu dia a dia, então, isso é o trabalho da espiritualidade na sua vida. Entende, pessoal? É isso. Porque as pessoas... Então, e a Bíblia está ensinando, né? Coisas que a gente não deve fazer, coisas que a gente deve fazer. Então, a Bíblia, ele é um conhecimento para a nossa consciência. Então, para que a nossa consciência veja o que a gente tem que fazer ou não. Você viu que agora eu gravei o vídeo aí do Laços Emocionais? Então, você viu que a gente tem responsabilidade. Um homem tem a função dele e a mulher também tem a função dela no relacionamento. Tem um compromisso. Então, casamento é isso. É quando vocês estão andando nesse compromisso. Por isso que quando um trai o outro, quebrou o compromisso. Tá? Não era para fazer isso. Então, quebra aquela aliança que vocês criaram.
tá? Aliança não é aliança que coloca no dedo, não, tá? Porque muitas vezes você tá andando sem aliança. Quando Deus estava dando aliança, é essa aliança, esse laço emocional e espiritual que você faz com a outra pessoa, tá, pessoal? Então, quando o componente de quando você está trabalhando é quando você está desenvolvendo esses valores. Ele fala, inclui a identificação de valores pessoais e a apreciação de valores do outro. Então, você vai incluir, identificar os valores pessoais seus e vai apreciar os valores dos outros, se esses valores são elevados para a sua vida. Ele fala, promovendo um ambiente de maior respeito e empatia. Então, quando você começa a desenvolver isso, você cria um ambiente de o quê? De maior respeito e empatia. É o que eu quero fazer aqui no ambiente, tá? No meu canal, o relacionamento com vocês, tá, pessoal? A gente tem que incluir isso, né? Nossa ética e apreciar os valores dos outros, os valores que eleve, tá? A nossa vibração. Porque aí vai promover um ambiente maior, de maior respeito e empatia. Então você vai promover. Então, isso tem a ver com compromisso com o casal, tá, pessoal? Também. Mas em todos os outros setores também. Na família, em várias coisas. Por isso que aqui eu estou criando esse relacionamento, esse ambiente com vocês. Tá? Então, a gente está trabalhando a espiritualidade. Você entende o que é trabalho da espiritualidade, pessoal? Não tem nada a ver com essas coisas, essas mandingas, essas coisas aí de adivinhação, essas coisas. Você entende agora? Que até no meio evangélico tem essa adivinhação. Você entende agora, pessoal? Aí o que mais? Ele fala outro componente, né? Que é a conexão com o transcendente. Então, é a conexão com aquele algo maior, né? É algo que você está buscando com Deus, então, algo transcendente. Então, aquele que estão trabalhando a espiritualidade, ele tem essa conexão com os espíritos elevados, com seres elevados, com Deus, tá? Com Cristo na vida dele. Tá, pessoal? Então é algo que ele está buscando. Então você percebe isso na vida da pessoa. Então, o que é que ele fala que esse algo é conexão com algo transcendente? Ele fala a espiritualidade busca conectar com o indivíduo com algo que está além da matéria. Então, algo que está além da matéria, que está fora do tempo, é quem? É Deus. A gente está buscando isso. Então, quando a gente está trabalhando isso, é para a gente entrar na frequência, para a gente buscar esse Deus que está além da matéria, ele está fora do tempo. Entende, pessoal, que espiritualidade não tem nada a ver com as coisas aí religiosas, mas confundiram. Então, tem algo a ver com está além da matéria, seja através de práticas espirituais, né? Como oração e meditação, ou estudo das escrituras. Então, seja através dessas práticas que você busca esse conexão transcendente. É o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Você está, por exemplo, você está praticando essas práticas espirituais como oração, meditação, você está buscando estudo das escrituras, você está buscando conhecimento aí gerais, então você está nesse processo, nesse trabalho da sua espiritualidade. E você vai melhorar. Por isso quem está aqui me assistindo, ele melhora, pessoal. Não tem como, né? Porque vai tocando na alma as coisas que eu estou falando. Não tem como você melhorar. Você se invoca logo, sai do... Ah, não quero saber do vídeo. Você vai embora ou então você fica e vai trabalhando o seu ser. Tá, pessoal? É isso, não tem o que fazer. Tá? Aí ele fala outro componente
que mostra que você está trabalhando na espiritualidade. Qual é o outro? Ele fala aplicação no cotidiano. O que é isso, pessoal? Você aplicar tudo que você está ouvindo, aplicar na sua vida. Então, aplicar a ética, a moral, o comportamento. Então, você começar a vibrar no amor, ter respeito, empatia pelas pessoas. Então, você aplicar isso no seu dia a dia, né, pessoal? Essa aplicação no seu cotidiano. Então, quando você está aplicando isso, esses valores, essa ética, essas coisas, então você está trabalhando o seu ser, trabalhando a sua espiritualidade. A conexão, porque a sua conexão passa através do seu comportamento com o outro, vai dizer qual é o seu comportamento com Deus. Lembra que eu falei isso, pessoal? É isso, não tem como, tá? Porque, igual a João, ele fala, você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo? Então, como é que você ama, você pode amar Deus se você não está amando a quem você vê, quanto mais aquele que você não vê? Como é que você vai amar aquele que você não está vendo, que é Deus? Então, a nossa atitude, crença, que a gente ama esse Deus invisível, é quando a gente ama o próximo. É claro, pessoal, tá na nossa cara, mas a gente não vê, né? Quando tá dormindo. Então, ele fala que essa aplicação no cotidiano, ele fala, esse trabalho não se limita a momento específico, mas se estende a todas as áreas da vida. Então, todas as áreas da vida tem que ter consciência e espiritual. Toda. Tá? Porque tem uns que dizem, não, lá na igreja é isso aqui, a gente se comporta na igreja, mas aqui no meu trabalho, não, aqui trabalho a gente faz a muteta, não tem nada a ver. Então, teve evangélico que pensa assim. Aí depois a gente vai lá domingo na igreja, e aí, Senhor, e aqui é outro esquema, aqui é outra... Como, como é que isso é espiritualidade, pessoal? Não pode ser espiritual, porque a espiritualidade tem que estar em toda a área da sua vida. Ela estende para toda a área, comportamento, tudo. Então, se você está no seu trabalho, você tem um comportamento, você é uma pessoa que faz o bem às pessoas, então você está trabalhando na espiritualidade. Espiritualidade não é você só ir para um grupo religioso, não, pessoal. Eu vou agora fazer a obra de Deus. Então, aí quando vai lá, canta, aí não sei o que, eu fiz a obra de Deus. Chega aqui, está fazendo obra das trevas. O que é que você está fazendo, pessoal? Isso é loucura. Você está criando personalidade para cada setor da sociedade. É isso que o inimigo quer, criando máscara. O que é que você está fazendo da sua vida? Então, isso não é espiritualidade, tá? Porque ele diz que a espiritualidade se estende a toda a área da vida, incluindo o ambiente de trabalho. Aí, ó, tá vendo? Ele pode transformar a maneira como se encara o labor. Então, você encara o trabalho. Então, você tem que estar fazendo aquele trabalho como se estivesse fazendo para Deus, para a espiritualidade, para o bem de um próximo. Nossa, pessoal, se um médico, né, pessoas de vários setores aí, toma essa consciência, então ele faz o trabalho dele, tá, pessoal? Como ele se estivesse ali fazendo para Deus. Já pensou os médicos, na hora que vai fazer uma cirurgia, ele ora a Deus, Deus, eu não sei o problema dessa pessoa, mas você sabe. Então me ajude a entender como é que eu posso fazer esse trabalho aqui. Né? Que os espíritos ali estão ajudando, a espiritual, anjos ali e tal. Se aquela vida, né, tem um propósito ainda de viver nessa realidade, então a espiritualidade usa esses médicos para salvar a vida dessa pessoa. Entende? Então, nossa, como isso seria bom. Então, fazer daquele seu trabalho, né, do labor, ele fala labor, é da labuta, vem da labuta, né? Então vem do trabalho.
Então, transformar a maneira do seu trabalho, ele fala, transformando em uma atividade com mais sentido e propósito. Então, fazer daquele seu trabalho um propósito da sua vida. É isso que você tem que fazer, pessoal. E você fazendo com amor, né? Com alegria, com dedicação para ver o outro ser humano bem. Nossa, pessoal, é maravilhoso, tá? A humanidade não estaria assim, nessa situação. Mas, olha quanta religião. Mesmo pessoas de religião, pessoas aí que poderiam estar ajudando, estão nos setores aí da Matrix, tá? Poderia estar ajudando ao ser humano, à humanidade, e não ajuda. Então, trabalha até contra a humanidade. Não pode, pessoal. Seria bom. Então, é isso que vou ter que fazer. Então, o seu trabalho pode se tornar um trabalho da espiritualidade. Quando você transforma, né, encara aquele labor, então labor, né, transformando em uma atividade com mais sentido para a sua vida e propósito da sua vida. Então você vai fazer isso com mais amor, com afinco, porque está ajudando muitas pessoas. Por isso que eu me alegro, eu faço aqui, tá? Tem dia que eu tava mesmo aí, parece que foi a semana passada que eu tava com problema no estômago, né, pessoal? Mas eu venho fazer isso para vocês, que eu sei que vocês estão precisando desse conhecimento, então eu venho fazer. Quando eu começo a fazer, pessoal, a dor passa dor de cabeça, passa dor na barriga, passa dor, então passa tudo. Você vê que é a própria espiritualidade, né? Ajudando ali, me ajudando na minha dificuldade, pessoal. Para que eu consiga a fazer esse labor aqui, esse trabalho da espiritualidade, trazer essa informação, pessoal. Isso tem acontecido comigo aqui, eu não falo. Às vezes eu sinto, tenho alguma coisa tocando na minha pé, no espírito, às vezes no meu ombro aqui, toca aqui, eu sinto coisas na hora que eu estou gravando o vídeo aqui. Mas eu não posso parar para contar isso, tá, pessoal, para você. Mas eu tenho essa experiência aqui, são experiências espirituais. Então, são a espiritualidade me ajudando nesse labor que eu faço com a dedicação, com amor, com alegria para você.